Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Ao mestre com carinho é o nosso tema de hoje. Sexta-feira passada comemoramos o Dia dos Professores. E você, tem aquele professor que contribuiu, que marcou positivamente para quem você é hoje? Eu tenho uma professora que eu me lembro com muito carinho, a professora Lindaura, dava português lá no Dom Paulo, em Guarulhos, e ela era no meu ensino médio ainda, e ela sempre incentivava a gente a escrever poesias, a fazer aulas de teatro, ter umas coisas mais alternativas assim, e isso contribuiu bastante para a minha formação. E a nossa convidada de hoje vai falar exatamente sobre isso. Então ela é psicóloga, pedagoga, dá aula hoje numa escola e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória. É fácil ou não é ser professor hoje no nosso país? Quais são os ônus e os bônus dessa profissão tão maravilhosa? Mas antes de chamá-la, quero convidar vocês. Dá um curtir aqui no vídeo. Lembra que cada vez que vocês curtem, o vídeo ganha mais alcance e nós conseguimos auxiliar cada vez mais pessoas. Ativem as notificações e nos acompanhem lá no Instagram, no @contapraeuoficial. Se vocês quiserem também, na bio tem uma descrição que vocês conseguem clicar e fazer perguntas diretamente para a Luana Paula ou agendar uma sessão de terapia individual, tanto na clínica quanto online. E agora vamos lá, é com muito prazer que eu convido para o nosso bate-papo de hoje, Elisângela Seco, a nossa famosa Li Seco. Seja muito bem-vinda! Elisângela Batista Seco. Li, gente, eu preciso falar isso antes dela começar, né? Então, eu quero te dar boas-vindas, mas eu preciso contar isso. Você foi apresentada para mim como Li Seco. E até o dia do nosso bate-papo, eu não sabia que seu nome era Elisângela. Olha que absurdo. E era Li Seco, era Li, e ficou Li, né? O Li como seu nome. E aí depois eu falei, gente, eu não vou saber pronunciar Elisângela Batista Seco. Ai, que absurdo. Então, minha amiga, seja muito, muito bem-vinda. Eu tô tão feliz, tão emocionada e tão honrada de ter você aqui conosco no canal. Muito bem-vinda mesmo. Eu que agradeço o convite, Lu. Eu que agradeço. Todo mundo me chama de Li mesmo, então fica tranquila. Então tá bom. Li, eu quero que você deixe todo mundo aqui na mesma página. Então, conta um pouquinho para eu. Quem é a Li Seco? Então vamos lá. Eu falei, todo mundo me chama de Li, né? E hoje eu vou falar um pouquinho do meu percurso na escola. Na escola eu sou conhecida como Proeli. Então eu não sou acostumada a escutar meu nome, assim, as pessoas naturalmente elas já vão me apelidando e foi assim a vida inteira, né? Então, eu já comecei falando um pouco da escola. Eu sou formada em psicologia, atuo como psicóloga dentro dessa escola, né? E vou contar um pouquinho o meu percurso aí, como que tem sido o meu projeto de vida, que tem a ver até com uma das matérias que eu leciono lá na escola. Eu fiz PUC, né, em psicologia, período integral, todo aquele processo. E nesse caminhar aí da faculdade, a minha escolha de projeto de vida foi assim, sair da faculdade e clinicar e trabalhar em hospital. Eu tinha feito os estágios em hospitalar, achei bem interessante. Acho que vale a pena falar um pouquinho que desde pequena eu fui caracterizada assim com uma qualidade de saber escutar e conversar bastante. Então a minha mãe era chamada na escola não porque eu tinha dificuldade de aprender, mas porque eu falava demais. Então ela era chamada constantemente. Ficou bem marcado para mim numa série que eu tava, que era a quinta série. E era a época que tinham muitas Julianas, né? Era comum ter Julianas na sala. E na minha sala tinham 10 Julianas.
Nossa! E aí minha mãe foi... 10 Julianas. E aí a minha mãe foi chamada na escola para falar assim, olha, ela vai assistir aula do lado de fora, porque ela já trocou de lugar 10 vezes, ela já sentou perto das 10 Julianas, e ela não fica quieta, ela termina a lição muito rápido, e depois ela fica conversando, e atrapalha, né, porque não deixa os outros alunos terminarem. Então, desde criança eu fui tendo essa característica. A minha mãe tinha uma melhor amiga que era psicóloga e eu ficava encantada com as histórias que ela contava da profissão, né? E foi aí que, logo no Fundamental 2, eu falei assim, essa é a profissão que eu quero, né? Para minha vida, assim, eu quero ser psicóloga. E aí, no ensino médio, eu fui conversar com uma professora de história para saber, né? Assim, a gente fica muito inseguro, e agora com os meus alunos eu vejo isso também, né? Fica muito inseguro para saber, assim, qual que é a melhor faculdade, né? Para que caminho que eu devo seguir. E aí essa professora foi bem enfática comigo, assim, ela falou assim, se você quer ser uma boa psicóloga, você não quer ser mais uma psicóloga, ou é USP ou é PUC, não tem outra opção, porque são faculdades que são integral, então você vai ter uma formação mais completa, então esses caminhos que você precisa ir. E aí eu fui na investida, né, achei que não tinha passado no primeiro ano que eu prestei o vestibular, e aí, porque eu não sabia que na PUC tinham várias chamadas. Então, eu olhei até a segunda, a terceira, e eu tinha passado na quarta, só que eu não fiquei sabendo, depois, né? Então, fui fazer cursinho, aí acabei indo para o que lá na PUC eles chamam de vagas remanescentes. Então, eu entrei na pedagogia. Eu estou falando esse percurso para ver, assim, até uma coisa como é circular, né? Eu entrei na pedagogia muito contrariada, porque a minha família, por parte de mãe, né? Minha mãe, meus tios, são todos professores. Então, assim, eu tinha horror à escola, no sentido que, além do período que eu estudava, eu tinha que ficar lá acompanhando minha mãe, né? Minha mãe sempre foi professora do estado e da prefeitura. E assim, ela tinha grande vontade que eu fizesse pedagogia, né? Minha mãe é falecida e ela tinha muita vontade que eu fizesse pedagogia. No ensino médio, eu até entrei, eu estudava no Derville, que é uma escola técnica aqui em São Paulo, né? E eu entrei no magistério, mas fiquei um mês e saí. Mas por quê? Você não gostou, não se adaptou? Não gostei. Falei, não, gente, eu não quero isso para mim, né? Não vou ficar com criança, não quero. E saí, fui para uma escola particular. E deixa eu aproveitar e te perguntar. Quando você falou, vou fazer psicologia, por mais que era um desejo, né, que você seguisse, né, os mesmos passos, você teve apoio da sua família para você poder fazer a psicologia? Tive, Lu, tive muito apoio da minha mãe, né? Meus pais eram separados, assim, então quem foi a grande incentivadora, né, em todos os sentidos, né, financeiramente, emocionalmente, sempre foi minha mãe. E apesar dela ter esse desejo, né, que eu fizesse pedagogia, mas quando ela viu que eu já fugi do magistério, ela não, né, eu chorei, não quero, não sei, fiquei um mês, né, aí fui para outra escola, eu já tinha passado, eu fiz ensino médio no Colégio da Polícia Militar, e lá tinha uma espécie de vestibulinho também para passar, né, então eu tinha passado lá e tinha passado no Derville. E nessa questão do magistério, né? Só que a lista do Derville saiu depois.
Então, assim, eu entrei no colégio da Polícia Militar, aí fiquei, acho que uma semana, aí saiu a lista do Derville. Aí eu fui pro Derville, fiquei um mês chorando, não quero, fugindo. E aí voltei pro colégio da Polícia Militar. Então imagina assim a loucura para minha mãe. Compra uniforme, vende uniforme, compra os livros, né? Todo o desgaste ali. E acho que é um pouco assim, eu vou falar depois, mas é o que eu percebo até dos meus alunos, né? Então a gente vê que vai passando o tempo. E essa questão da insegurança mesmo, por mais que eu já tinha internalizado assim, nossa, adoro conversar, não entendia direito ainda o que era psicologia, né? Mas eu pensava assim, nossa, eu gosto tanto de conversar, ouvir as pessoas. Mas ali naquele momento de tensão, né, de ter que fazer um vestibulinho e ver mais assertivamente o que eu ia fazer, né, gerou uma insegurança. Enfim, aí fiz o vestibular, como eu tinha falado, e entrei nessa vaga remanescente, para não ter que fazer cursinho de novo. Então, tinha essa opção na PUC, e aí a secretária mesmo falou, entra nas vagas remanescentes, e aí quando chegar no final do ano, você escreve uma cartinha falando do seu interesse na psicologia, né? E aí, se os professores aceitarem, você entra no que é chamado dessas vagas remanescentes, que são as vagas que às vezes os alunos que passaram no vestibular acabam não indo, né? E aí eu fiz isso, Lu. Eu fiz 1 ano de pedagogia, também assim, nossa, não quero, tipo, fiz alguns amigos, mas assim, sabe, aquele peso que eu queria estar na psicologia. Tive uma professora na PUC, você tem 1 ano de teologia, né? Então eu tive uma professora de teologia que ela era psicóloga também, e foi uma professora assim essencial para esse meu processo, porque foi 1 ano sofrido para mim, que eu estava num lugar que eu não queria estar, né? Eu queria estar lá já no curso de psicologia. E ela me ajudou muito, né, para eu ter forças para continuar. Minha mãe também, no sentido de me apoiar, olha, você vai conseguir, né, cumprir seu objetivo. Era uma questão difícil para a gente também, pela questão financeira, porque eu entrei em 2004 e já era um preço, né, diferenciado das outras universidades, assim. Mas a minha mãe falou, é seu sonho, então vamos lá, né? Vamos dar conta do seu sonho. E aí consegui, no final do ano, escrevi a carta, tal, né, para os professores que fazem a avaliação, e consegui ir para psicologia, fiquei super feliz. Foram uns dos anos mais felizes da minha vida, assim, o processo de formação. É difícil, né, porque é um curso integral, então demanda bastante, demanda muito estudo, muito tempo de dedicação ali, quando você entra em contato nos estágios também, né, que você vai vendo algumas situações ali que a gente nem imagina. Então, assim, foi um processo longo, com dores, mas com muito prazer também. E aí eu, né, venho visualizando tudo que aparecia eu ia fazer, assim, dentro da faculdade, né? Eu não quero perder nenhuma oportunidade. Mas aí eu me vi no sentido assim, eu vou para a área hospitalar e vou para a área clínica. Então, me formei, aí já abri o consultório, aluguei uma sala, comecei a atender e comecei a trabalhar no AC Camargo. Porque meu pai tinha falecido no ano anterior de câncer. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar o meu luto com pessoas com câncer. Eu sempre fui meio assim, vou para os extremos, né? Na contramão do que a maioria faria, né?
E aí fui lá para o AC Camargo, fiquei 1 ano lá. Foi uma experiência de vida assim, muito importante para mim, aprendi muito. Aprendi que muitas vezes na psicologia você tem que aprender que você vai ali lidar com o pontual, que você não vai conseguir fazer muitos avanços, né? E que o pontual às vezes é o que é o mais importante ali para aquele paciente, né? Que é o que eles chamam de terapia breve dentro dos hospitais, né? E aí, depois do AC Camargo, eu fui para o Hospital São Paulo. Falei assim, vai ser tranquilo, porque eu entrei num curso de pós-graduação que era pré-natal psicológico. Então, eu falei assim, vai ser bem tranquilo, vai ser bem diferente do que eu vivenciei no AC Camargo. Só que o Hospital São Paulo é um hospital de referência, né, Lu? Então, a maioria das grávidas que vão para lá é porque a gravidez não está sendo uma gravidez tranquila, né? E aí fui fazendo meu projeto de vida e achando que estava tudo muito estabelecido dessa maneira, assim, né? Vou clinicar e vou trabalhar no hospital e pronto. E aí um dia a dona da clínica que eu alugava a sala me ligou e falou assim, olha, tem uma psicóloga aqui na clínica que está procurando uma outra psicóloga para dar aula lá na escola que ela trabalha. Você não tem interesse? Aí eu falei assim, eu não, nem pensar, pelo amor de Deus. Eu? Para, não, isso não é para mim. Aí ela, não, mas pensa direitinho, é uma aula diferente, chama educação emocional. Nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei assim, tá, eu vou pensar e depois eu te falo, né? Aí cheguei em casa, fui contar pra minha apoiadora Amor, né? Esperando que ela falasse assim, não vai, né? Aí ela falou assim, mas a gente só sabe o que vai escolher na vida quando a gente experimenta. Aí foi um tapa na minha cara, né? Ela falou assim, você tá falando não, mas você nem experimentou. Você nem sabe como que é. Vai lá ver como que é. Aí eu peguei e liguei pra dona da clínica, né? Falei assim, fala pra outra psicóloga que eu vou. Aí fui, e foi a experiência, eu tô lá há 11 anos, né? Então só pra falar que acabei ficando. Acho que você não se adaptou. Eu cheguei lá. Não, nada. Eu cheguei lá e aí fui falar com a dona da escola, assim, aí a dona teve uma entrevista super rápida comigo, assim, viu que eu trabalhava no hospital, ela falou assim, eu não tinha experiência em escola, a experiência que eu tinha de escola era em estágio, né, os estágios obrigatórios da faculdade de psicologia. Então, ela falou assim, não, vem, você já trabalha no hospital, você vai tirar de letra. Aí ela falou assim, chega amanhã, você assiste a aula da outra psicóloga e à tarde você já pega essa turma. Eu quase tive um infarto, né? Eu falei assim, gente, como assim? E fiquei bem assustada, porque a outra psicóloga, ela dava aula para o Fundi 2. Então, assim, né, só para quem não conhece a dinâmica de uma escola, é dividido em pré-escolar, que são as crianças até 5 anos, né? E agora, no primeiro aninho, entram as crianças com 5,5, 6 anos. Então, o Fundi 1 é do primeiro ano até o 5º ano, que hoje a gente chama também de séries iniciais. E aí o Fundi 2 é do 6º até o 9º. Quando eu entrei na escola que eu trabalho, não tinha ensino médio. Hoje já tem. E aí fui, né? Foi um ano muito desafiador, porque eu tinha uma turma de 4º ano. Hoje eles já estão grandes, né? Já saíram da escola. Mas era uma turma muito desafiadora, assim, no quesito comportamental. Então, eu chegava em casa e falava assim,
mãe, eu tenho certeza que no final do ano ela vai me demitir, porque eu não consigo ter o domínio da sala. Eles levantavam, subiam das cadeiras, sabe? Era terrível, assim. E, e aí a minha mãe, né? E aí, assim, a minha mãe foi peça essencial, fundamental também para eu construir, né, essa pessoa, essa profissional que eu sou hoje dentro da escola. Porque ela foi trazendo as experiências que ela tinha também, né? Ela se aposentou tanto na prefeitura quanto no estado, então ela teve uma carreira longa enquanto professora. E aí ela falou assim, filha, ó, a escola é um ambiente social, né? Então você tem que entender aí por que essas crianças estão agitadas e propor alguma coisa que faça sentido para eles. E era muito solto, assim, Lu, porque não existia hoje. Teve um boom aí das escolas, em especial das escolas particulares, agora começou com as escolas públicas também, mas faz cerca de 5 anos que tem o que eles chamam de educação socioemocional. Então, quando eu entrei, não tinha, você não ouvia falar isso, né? A minha escola tem esse diferencial, acho que há mais de 15 anos, legal, que tem essa aula. Essa aula ela faz parte da grade curricular deles, então não é uma aula eletiva que o aluno possa escolher. Ela entra na grade como aula de português, matemática, enfim. Mas não tinha assim, um direcionamento. Eu entrei com o ano rolando, eu entrei em maio, porque a outra professora que teve um problema familiar, né? Então, por isso que eu tive que entrar meio que correndo, assim. Então, eu fui aprendendo junto com os meus alunos, né? E fui identificando qual que eram as necessidades deles. E aí, nessa conversa com a minha mãe, foi aí que eu falei assim, não, realmente eu tenho que buscar algo que faça sentido para essas crianças, né? E aí eu falei assim, vou trabalhar com história. Isso que eu gostei bastante quando você fez o convite para mim, porque eu falei assim, olha que, né, sincronicidade. E aí eu falei assim, vou trabalhar com história. Te interromper, Li. Nesse período que você ficou tentando, né, acalmar ali os ânimos dos alunos, e que sua mãe te deu todo o apoio, naquele período você ainda gostava, né, ou já gostava, na verdade, você já tinha criado algum tipo de afinidade ou não? Ali você achava que não vou conseguir, vou ser demitida porque eu não vou ter o domínio e porque eu também nem estou curtindo mesmo. Ou não, ali já tinha despertado alguma coisa. Lu, eu gostei no primeiro dia que eu fui dar aula. Eu me apaixonei no primeiro dia que eu fui dar aula. Porque, assim, a instituição escola, ela é uma instituição que ela está o tempo todo trabalhando com afeto, né? Eu acho que para quem é de fora, para quem não trabalha na escola, acha que a gente está o tempo todo ali muito focado no pedagógico, mas é um lugar de tantos afetos e que demanda tanto e que eu pude trabalhar tanto a questão da psicologia. Depois eu fui fazer pedagogia, né? Mas eu me encantei no primeiro dia. E uma das coisas que mais me trouxe esse encanto é que também, assim, eu sempre tive uma personalidade muito criativa, assim, eu sempre gostei de criar coisas. E no hospital eu não podia fazer isso, porque eu acabei indo para lugares que eu estava sempre trabalhando com situações limites de vida, né? Então, assim, eu não tinha muitas possibilidades de colocar essa minha habilidade em prática. E aí eu tive muita sorte, né, nessa construção aí dentro da escola, porque
eu estou numa escola que eu tenho liberdade, eu acho que isso faz toda a diferença para um professor, né? Então, assim, eu tenho liberdade de criar, de fazer o que eu acredito, o que eu penso dentro da sala de aula, né? O que faz sentido para mim. Eu falei assim, né? No começo era muito solto, assim, não tinha um direcionamento, então eu tive que ir aprendendo, né? Então, que nem com essa turminha, eu comecei a trabalhar com histórias e comecei a trabalhar com mitologia para eles escolherem, né, os deuses que eles acreditavam que tinham mais a ver com eles. Aí a gente começou a montar um teatro e nisso eu consegui ganhar a turma e a turma mudou, porque era um comportamento que não era só nas minhas aulas, né? Era em todas as aulas e acabava afetando, assim, até, né, em especial a professora que ficava lá todos os dias, né? Então, eu fui desenvolvendo ali, fui vendo as necessidades deles, né? Então, construir um objetivo para o primeiro, para o segundo ano, terceiro e quarto, quinto ano. E aí foi assim meu primeiro ano, mas eu posso falar assim que eu me encantei e até me emocionei aquela hora que você perguntou, né? Porque eu não sei, hoje eu mudei um pouco meu foco, né? Mas eu não sei me enxergar sem estar na escola profissionalmente, né? Então é algo assim que mexe muito comigo, que eu gosto muito, que eu sinto muito prazer de estar lá. E aí depois, do segundo para o terceiro ano que eu estava lá, essa psicóloga que me convidou para ir para lá, ela acabou saindo. E aí ela pediu para eu assumir o Fundi 2 também. Então eu fiquei até o começo desse ano, do primeiro até o terceiro médio. Até o ano passado eu dava do primeiro ao nono ano, né? Então eu dava as aulas de educação emocional do primeiro ao nono ano. E aí esse ano agora tem uma legislação que é para o novo ensino médio, e aí o novo ensino médio tem uma aula que chama Projeto de Vida. E aí a dona da escola me convidou para continuar dando essas aulas. E eu fiquei muito feliz, porque assim, né, quando eles terminavam o nono ano e eles iam para o ensino médio, eu era a professora que estava com eles do primeiro aninho, deles de 6 anos até 14, 15 anos. Então era um chororô, né, quando a gente se despedia e tal. E a minha aula, ela não é uma terapia em grupo, né? A gente vai trabalhando vários aspectos. Hoje eu construí uma maneira de trabalhar, né? Então, desenvolvi alguns materiais para trabalhar com eles, jogos, por isso que eu falo que eu consigo exercer minha criatividade lá com eles. E aí a gente vai trabalhando pontos que são importantes, né? Que eu enxergo pelos estudos dentro da psicologia, pontos que são importantes para o desenvolvimento deles, que eu acredito assim que é a visão de todos nós professores, independente da minha área, que é da psicologia, mas todas as áreas que eu vejo também muito dos meus colegas, né? A gente tem uma consciência que a gente está ali para desenvolver um ser humano, né? A função da escola é ela colocar uma pessoa para a vida. Então, a gente não para ali na questão da intelectualização. E aí, por isso que eu falo que a escola, enquanto instituição, ela é uma instituição afetiva, não dá para deslocar, né? E acredito que isso foi um dos grandes desafios em relação à pandemia, né? Porque a gente viu muito o sofrimento dos nossos alunos, né? Dos nossos estudantes com esse distanciamento. E aí, esse ano, eu comecei a dar projeto de vida. E aí, eu tava do primeiro aninho, que são 6 anos, até os 17.
Caramba. E aí isso dava cerca de 600 alunos por semana. Então, aí também estava ficando muito cansativo, porque mudou, né? Desde a pandemia, o ano passado a gente ficou só com aulas online, né? O ano inteiro. Mas para o final do ano a gente fez alguns momentos de acolhimento com eles, né? Então, quem queria ia na escola para ter um bate-papo mesmo comigo, porque eles foram ficando mais ansiosos, alguns ficaram depressivos, né? Então, iam lá para a gente fazer uma roda de conversa, que é muito importante. Mas esse ano voltou. E aí, esse ano voltou no que a gente fala que é um sistema híbrido. Então, ficou, né, tem alguns alunos que eles permanecem em casa por questões de saúde, mesmo com a situação da vacina. Então, a gente dá aulas simultâneas. E aí eu falei assim, não, já não estou conseguindo, e eu acho que essa é a questão também, quando a gente está trabalhando com um público muito grande, porque é diferente quando você está no consultório, né, Lu? No consultório é 1 para 1. Na sala de aula, em especial, nessa modalidade de aula que eu dou, tem momentos que você planejou uma aula, você está trabalhando um assunto ali que você pensa que vai ser tudo certo, tal. Daqui a pouco tem um chorando e desse virou os 30 estão chorando. E aí você tem que acolher, né? Você tem que conter ali também, porque dá 50 minutos, vai entrar outro professor e você tem que entregar os estudantes ali para outro professor mais ou menos equilibrados, né? Lembrando que a sua matéria é saúde emocional. Como que você passa o bastão para o próximo professor, né, com as crianças sensibilizadas, né? Lá na minha escola tem o nome de educação emocional. Do primeiro ao nono ano é educação emocional. E depois projeto de vida. Então, aí eu vi que estava ficando muito puxado, porque esse sistema, do jeito que tá, e assim, eu tenho total admiração, assim, por todos os profissionais da educação, porque eu acredito que foi a área que foi mais solicitada e muitas vezes mais criticada o ano passado com a questão da pandemia. Todas as escolas, assim, praticamente um mês tiveram que mudar, né? Muitos professores não tinham facilidade com a questão da tecnologia. Mesmo quem tinha, eu nunca tive muitas dificuldades, mas, assim, é completamente diferente, Lu. Você tá dando aula, né, assim, com a questão da motivação, de tudo, assim. Então, foi um processo de muito aprendizado. Os alunos tiveram o tempo todo ali com a gente, mas, assim, a questão de quem tá é um pouco invasivo, né? Se você parar para pensar nas outras profissões que tiveram que ir para esta modalidade do online, por mais que seja diferente, não tem ninguém ali invadindo o seu trabalho em relação a estar assistindo ali o que você está fazendo, né? E a gente, enquanto professor, não, porque a família toda estava ali, né? Vendo e se achando também no direito de opinar, mesmo não sabendo, às vezes, as técnicas, né, que a gente usava, assim. Então, eu acho que foi um processo para todos os professores, assim, de muita tolerância, muita paciência para ir nesse processo de adaptação.
e não largar a mão dos alunos e continuar motivando, continuar mostrando a importância da educação, que a educação é que vai fazer, né, a diferença, a transformação, o processo transformativo na vida. E aí, por conta dessa nova modalidade, eu fui percebendo também que eu estava ficando mais cansada, que eu acredito que é algo que, quando a gente está trabalhando com grande quantidade de público, a gente precisa estar atento a isso, né? Uhum. E aí eu falei assim, não, eu não consigo entregar mais qualidade, dando a quantidade de aulas que eu estou dando nesse momento, né? Então aí eu conversei com a direção da escola, e aí eu fiz a opção de sair dos pequenos e ficar só com os maiores. Então, aí a partir de agosto eu comecei a ficar só do sexto até o terceiro médio. E aí eu fiz Continua essa com mudança. educação emocional e projeto de vida, ou agora ficou só projeto de vida? Não, eu fico com educação emocional do sexto até o nono, que o projeto de vida é ensino médio. Então, aí, ensino médio, eu faço projeto de vida. E E aí como foi um pouco foi isso. isso? Como que ficou seu coraçãozinho em deixar os pequenos? Ai, foi difícil, viu? Foi difícil. Foi muitas sessões de terapia. Eu acabei convidando uma amiga, uma pessoa que eu tenho confiança, né, para ir para lá e assumir as aulas. Então, assim, ela ficou ela ficou um mês assistindo as minhas aulas para ver como que funcionava, né? Eu direcionei o planejamento agora do segundo semestre, né, para dar continuidade aí ao trabalho, mas foi bem difícil, assim, porque aí eles ficam um pouco revoltados, né? Apesar de eu explicar, assim, que não tinha como, não era nada com eles, né? Que eles falam assim, a gente vai ficar bonzinho, pro. Eu falo assim, Ah, não, mas não são vocês, né? E eu tive um que foi bem engraçadinho, assim. Você está abandonando a gente. Você prefere os grandes. E aí acabei fazendo essa opção também, porque eu estava sentindo a necessidade de ter um tempo maior, tanto para preparação de aula, né? Que é outra coisa, assim, às vezes eu acho que no senso comum, muitas vezes as pessoas acham assim que o professor ele chega lá, né? Abre o livro, não, e a gente tem um tempo muito grande preparando a aula, né? E professor é uma coisa muito louca, que às vezes você está assistindo um filme, você fala assim, nossa, isso daqui eu posso pegar porque vai ser muito bom para eles entenderem tal conceito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, parece que a nossa cabeça está o tempo todo em movimento ali, né? Então, eu estava sentindo com a carga horária que eu tinha, eu acabava tendo pouco tempo para fazer a preparação da aula, e como é um material que eu mesmo desenvolvo, né, demanda mais tempo ali de criação mesmo. E o consultório também, eu estava não tendo tanto tempo também para o consultório. O consultório também é uma coisa que me dá muito prazer, é outra área, né, que me dá muito prazer. Eu acabei nem falando, mas eu fui fazer pedagogia para entender mais o processo de funcionamento da escola e até os processos de aprendizagem que você vai ligando e vai entendendo, assim, né, os impactos emocionais que vão influenciando no pedagógico. E aí foi o momento que eu falei assim, não, eu preciso, para fazer direito, para fazer com qualidade, eu preciso diminuir minha carga horária, assim. Mas foi um movimento difícil, assim, de separação, né? De luto, vivenciamos todos juntos assim o luto, mas a gente se vê, né? Eu falei assim, olha, quando chegar no sexto ano, né, estaremos juntos de novo. Então, às vezes a gente se encontra assim na hora do intervalo, eu tô saindo de sala e eles estão no intervalo, aí vem, me abraça, aí eles perguntam, os menorzinhos perguntam, né? Falta quanto tempo pro sexto ano?
Meu Deus, e o coração? Aí você fica, vai curtindo o momento com a outra professora. Na hora certa vai chegar no 6º ano. Mas não tem jeito, E derrete aí, de amor naquele momento, né? aquele momento, assim. E aí acredito que é isso que é o incrível da escola, sabe? Você tá o tempo todo aprendendo, né? Lógico, quando você não se coloca numa posição de superioridade, assim, você entende, né, que apesar de você estar ali como uma figura de autoridade e que você tem os saberes mais estruturados, eles também te ensinam muito, eles também agregam muito valor, assim, e é vida o tempo todo. Eu acredito que é isso que me fez, né, ficar encantada com a escola, entender que eu fugi, né? Eu contei o percurso aí e mostrei um pouco, né, que o quanto que eu fugi da escola para estar na escola profissionalmente, mas Jung fala um pouco disso, né, da sincronicidade, né, que não tem como você fugir de algo que é para você estar ali, né? E hoje eu entendo que a escola agrega muito, muito para mim, enquanto não só quanto profissional, mas enquanto pessoa, assim. Eu acredito que eu sou uma pessoa melhor porque eu posso estar em contato com os meus estudantes ali e aprendendo com eles, e a gente faz um interdesenvolvimento. Que lindo, Li, que lindo de verdade. Me fala uma coisa, a pergunta que não quer calar. Como foi depois a formação em pedagogia? Foi mais leve? Você já conseguiu sentir prazer, né, na pedagogia? Como que foi esse processo agora, já mais recente? Olha, Lu, foi interessante, assim, né? Porque eu também foi coisas assim, eu já nem estava pensando, né? Minha mãe já tinha falecido mas aí eu comecei a sentir necessidade até para eu conseguir compreender mais, em especial que eu tinha mais contato na época, que era compreender a visão que as professoras do fundamental tinham. Que às vezes eu ia conversar com elas e eu acabava achando que nosso diálogo se perdia porque eu estava muito mais na visão emocional, psicológica da criança, né? E às vezes eu não conseguia entrar muito nessa parte pedagógica e até para fazer a troca com elas, né? Então eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer pedagogia para eu conseguir me aproximar mais das professoras e elas não terem a sensação assim, essa conversa é porque ela é psicóloga, né? Então, Você tem porque autoridade naquilo também, né? Ter autoridade para falar sobre, né, a sim, pedagogia. sim. Então, quando eu pensei em fazer pedagogia, foi muito mais para me aproximar das professoras do que, assim, algo que eu via necessidade dentro da minha aula, né? Porque como, de novo, né, eu acabo ficando repetitiva, acho, mas como a minha aula é muito específica e é totalmente, eu não aprendi na faculdade, como dar aula de educação emocional, né? Eu fiz licenciatura, mas eram outros 500, né? Como eu falei, esse ramo da educação é muito novo. Mas a psicologia em si, a formação em psicologia, cobre o que eu preciso para estar na sala de aula, né? Eu tenho as ferramentas, as instrumentalizações para estar na sala de aula enquanto formação de psicologia. Mas eu falei assim, eu vou fazer pedagogia para me aproximar mais dos professores, né, para ter uma compreensão melhor dos professores. Então, não fui por conta dos alunos, fui por conta
dos colegas, né? E aí tinha um programa da Prefeitura de São Paulo, que era uma associação com a Unesp, que estava ofertando, né? Estava fazendo um vestibular da Unesp para vários cursos, e um deles era pedagogia. Aí eu falei assim, eu vou estudar e ver se eu passo no vestibular, né? Já fazia muito tempo que eu não prestava o vestibular, né? Que a gente tinha feito. Então eu falei assim, eu vou tentar, porque eu quero fazer uma universidade pública, né? E aí fui, prestei, passei, e aí fui fazer. Era bem cansativo, porque já era uma modalidade que eram 3 vezes por semana, era presencial, e duas vezes na semana online. Então foi antes da pandemia, mas já era nesse sentido, né? E como era uma associação com a Prefeitura de São Paulo, então assim, a Unesp é no interior, mas a Prefeitura cedia os espaços dos céus para as aulas acontecerem, né? Então como eu tinha essa demanda de aula, eu ficava em período integral na escola. Também entrava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde. Aí eu ia para a faculdade, que era lá no Jaçanã. Então era bem cansativo, assim, mas foi gostoso. Foi puxado. Mas foi gostoso, assim, foram 4 anos interessantes que eu aprendi bastante, né? E agregou muito valor, assim, para eu também. Aí depois eu vi em relação ao impacto também junto com os alunos, né? Que aí eu fui conseguindo observar algumas questões mais de cunho pedagógico, mas que o emocional também influenciava. E aí eu fui tendo uma compreensão maior para fazer um manejo com as professoras também, porque além das aulas de educação emocional e de projeto de vida, eu sou contratada também para fazer orientação com os professores, né? E quando eu vejo alguma questão, ou os professores mesmo sinalizam algumas questões com os alunos, eu chamo os pais para fazer uma orientação, né? E solicitar que eles procurem um profissional para fazer uma avaliação psicológica, neurológica, né? Então, isso me agregou bastante, assim, em todo o processo da escola, né? Me ajudou muito. Que fantástico. Li, agora para a gente, com dor no coração, mas para a gente finalizar, deixa uma dica, uma sugestão, um detalhe que você acha importante para quem quer seguir também essa carreira, né, de dar aula, para quem tem esse sonho, para quem não despertou ainda, mas vendo esse nosso bate-papo, aquela sementinha foi plantada. O que você falaria, né? O que tem de ônus, bônus, e que dica que você deixa para as pessoas? Olha, Lu, eu vi uma frase uma vez, eu não vou lembrar de quem é, né? Mas a frase falava assim: a vida é uma grande professora, é uma ótima professora. E você tem sido um ótimo aluno? E eu acho que a escola, ela ensina isso pra gente, né? Em alguma medida, a gente vai estar sempre aprendendo, né? Nossa formação, né, independente da carreira que você escolha, você precisa passar pela formação básica, você precisa de professores. Eu, sinceramente, gostaria que no nosso país fosse uma profissão mais valorizada, né? A gente tem o Paulo Freire aí como referência, que é citado, né, em milhares de países, tem várias citações, e eu acredito assim que para quem tem uma visão de transformação, de querer um mundo melhor, um mundo onde a gente possa
desenvolver mais empatia, né? Poder ser mais solidário. A escola, estar numa sala de aula enquanto professor uma ótima experiência. Se não posso falar a experiência mais gratificante, porque eu sou suspeita para falar, mas é a melhor experiência para você poder ter esse seu projeto de vida, ter um lugar transformador, para a sala de aula que você precisa ir. Então, tem o ônus, tem como toda a profissão, né? Tem momentos que é muito cansativo, que você está ali na frente, você é referência para todos aqueles olhinhos ali. Eu falo que se uma sala tem 30, são 60 olhinhos ali, né? E ouvidos, e vendo que você está, né, falando e dando sentido para as vivências, para as experiências deles. Então, lógico, é muito mais cansativo do que você trabalhar ali de 1 para 1, mas o quanto você vê, assim, quando você vê aquele ser humano que você ajudou, potencializou ali o desenvolvimento daquela pessoa, né? Que você percebe assim, olha, tem uma sementinha ali que eu plantei para que aquela pessoa seja um ser humano melhor na sociedade. Faz toda a diferença, e aí você esquece de todas as vezes que você tem que chamar atenção. Um pouco, vira até né, uma questão meio materna, paterna, né, com várias aspas aí, mas que você olha e fala assim, nossa, gente, olha, que ser humano que se formou ali, que legal. E eu participei disso, assim. Então, eu acredito que é esse meu recado, assim, quem tem uma pretensão, quem gostaria de ir para essa área, se você tem internamente esse desejo de fazer a diferença, na sala de aula é um maior laboratório a céu aberto para você estar construindo essa diferença no mundo. E você vê o tempo todo, né? Então, eu acho que foi o que me encantou em relação ao hospital, né? Você tá o tempo todo vendo a vida se transformando, né? Se reinventando. E é isso, Lu. Maravilhoso, Li. Não quero deixar você embora. Eu que agradeço muito a contribuição. Deixa aqui, fala para o pessoal, né, como fazer para encontrar a Li Seco, como que você tá no Instagram, se alguém precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida, quiser outras dicas, como que te encontram? Eu vou deixar Posso falar meu e-mail, Lu? Pode sim. E até porque você atende também como terapeuta, né? Se as pessoas quiserem te procurar para atendimentos terapêuticos, deixa pra gente e depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Tá bom, eu deixo para vocês depois o meu e-mail, porque o meu Instagram é pessoal, assim, então eu deixo meu e-mail depois para você, tá bom? Tá bom, combinado. E a gente deixa aqui na descrição do vídeo e quem quiser te procurar também, tá bom? E, Li, muito obrigada, Lu. Muito. Nós que agradecemos demais a sua presença. O Conta Pra Eu fica muito feliz em tê-la conosco e compartilhando dessa história, né? Na chamada eu falei para o pessoal que o tema de hoje era Ao Mestre com Carinho, e depois desse bate-papo acho que todo mundo vai conseguir entender o porquê, esse seu brilho no olho, esse seu amor pela profissão e muito mais do que isso, Li, esse amor pela vida. Então, te parabenizo pela profissional, pelo ser humano, e te agradeço muito mesmo. Essa história linda que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço. É muito bom, assim, né? Às vezes a gente vai recapitulando que normalmente a gente não conta nossa autobiografia, né?
É verdade. Então, se eu vir escutando, assim, ver a trajetória e a transformação que a gente também vai mudando enquanto ser humano, enquanto escolhas de projeto de vida, né? A gente vai modificando, assim. Então, foi uma experiência muito boa, assim, enriquecedora para mim, poder recontar a minha história. Ai, que bom. Fico Muito feliz obrigada, que gratidão. foi bom para você como pra gente. Gratidão e até a próxima. Um Até a beijão. próxima. Beijo, Lu. Tchau, tchau. Li, realmente o tema de hoje precisa chamar ao mestre com carinho. Quanto amor, quanto carinho, quanta dedicação que você tem nessa sua trajetória, nessa sua história maravilhosa. Muito obrigada por tê-la compartilhado conosco e eu agradeço a cada um de vocês também que ficaram conosco até agora e que de alguma forma conseguiram resgatar, recordar, se inspirar com essa história incrível da Li Seco. E até a semana que vem com mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula, com um super convidado e uma super convidada. Um beijo e até mais!